e está ao vivo aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Está aqui também o Elivaldo Barbosa em tempo real para nos ajudar na entrevista. Secretário, vai acontecer lá o mesmo que houve lá no Torquato Neto? Uma crise, tira, não tira, vandaliza casa, lá no caso aqui do Torquato foram apartamentos. Não dá para ter... a possibilidade de acordo está esgotada? Nós esperamos que não haja, digamos assim, a depredação de imóveis. Lá no Torquato houve. Mas houve. Nós esperamos que não haja agora, porque isso só atrasa o processo, né? Do ponto de vista do governo, do Estado, o Minha Casa Minha Vida é um programa estratégico. É um programa que vem conseguindo, desde que foi implantado, reduzir de maneira significativa o déficit habitacional no Piauí, em Teresina, no Brasil como um todo. Além disso, tem o efeito positivo de gerar construção civil, uma cadeia produtiva que tem um efeito multiplicador muito grande na economia, na geração de empregos. Então, o que nós estamos fazendo, Amadeu, é nos preparando para aproveitar ao máximo a nova onda que já está por vir, que é do Minha Casa Minha Vida 3, que inclusive está mais abrangente, pegando desde a baixa renda, que é aquela primeira faixa que vai até R$ 1.800, uma faixa intermediária e uma terceira faixa de renda mais alta que chega até segmentos da classe média, digamos assim. Não é possível incentivar qualquer iniciativa que desestruture o Minha Casa Minha Vida. Assim sendo, o governo do Estado não pode apoiar, seja a venda de casas do Minha Casa Minha Vida, seja o aluguel, veja bem, e nem as ocupações. Para explicar para a população. Há duas irregularidades, duas ilegalidades. Uma de quem foi sorteado, ganhou a casa e não ocupa, quer alugar e quer vender. Isso. E a outra de quem não ganhou no sorteio e que quer ocupar de qualquer jeito. Isso. Então estes dois aí é que o governo não vai tolerar. Não, o governo não negocia com nenhuma dessas irregularidades. Pelo contrário, nós estamos tentando nos capacitar, nos estruturar em termos administrativos, técnicos, financeiros, para colocar de volta aos trilhos o Minha Casa Minha Vida. Se há problema no cadastramento, temos que ver qual é o problema que há no cadastramento, para poder melhorar, em diálogo com a Caixa, com as prefeituras que participam do programa. Se o problema de morosidade na hora das famílias entrarem, então, o que pode ser alterado em termos... A casa está pronta e ninguém ocupa. Pois é, o que pode ser alterado em termos... Aí o outro vem, não tem ninguém, não, eu vou. Então, o que pode... E um detalhe também, secretário. Muitos argumentam que não ocupam porque lá não tem ônibus, lá não tem saúde, lá não tem educação. Olha, é porque cada época tem as suas exigências, né? Mas o Minha Casa, por exemplo, o Jacinto Andrade, é um conjunto habitacional, a tendência dele é se valorizar muito. Claro. Ruas largas, avenidas, já asfaltadas, não é isso? Já asfaltadas. Agora, com a estação de tratamento de água que o governo já concluiu, lá na Santa Maria da Codipe, logo, logo a água estará regularizada em toda aquela região. Quer dizer, de modo que as pessoas que vão para um conjunto habitacional, que é um investimento que a sociedade faz nestas pessoas, vejam que essas casas são altamente subsidiadas. Tem gente que paga prestação de R$30, R$40, R$50, R$110, as casas mais de 3 quartos. É uma fração mínima do que a sociedade investe dos impostos pagos para construir as casas. Então tem que ter, às vezes, um certo lapso de tempo entre as casas e o restante das soluções. E o equipamento público. Por exemplo, às vezes há uma necessidade, mas o esforço do governo, assim como da prefeitura, tem de ser para diminuir esse lapso de tempo. Mas trabalhamos com os limites da vida real, né? Agora, secretário, um outro assunto que diz respeito também diretamente ao governo, teve um andamento, um passo dado na Câmara Municipal esta semana. O senhor tem participado diretamente até desses entendimentos, que é a subconcessão dos serviços de água e de esgoto na capital piauiense. Essa aprovação em primeiro turno, mediante até uma carta enviada pelo governador, o senhor acha que isso pode amortecer ou amenizar os conflitos, sobretudo envolvendo os servidores da AGESPISA? A carta, outro dia, recebemos lá no Palácio de Carnaval, recebemos de governador, com a participação do prefeito de Teresina, lideranças sindicais da AGESPISA, não é? Esse processo eu espero que
caminhe no sentido de uma compreensão por parte dos servidores do que está em jogo. O que está em jogo, em primeiro lugar, é a melhoria e a universalização de 2 serviços essenciais: abastecimento de água e esgotamento sanitário. O Estado não tem 1 bilhão e 700 milhões de reais para cumprir as metas que são fixadas pela Prefeitura de Teresina, que é o titular do serviço. Até 2031, para universalizar, precisa de 1 bilhão e 700. Estamos querendo trazer para fazer isto o apoio da iniciativa privada, que tem o dinheiro, de uma forma inteiramente legal, e dando todas as garantias que os servidores precisam. O CNPJ, Amadeu, da GESPISA continua, com o Estado bancando as obrigações da GESPISA para com os servidores. E nós temos experiência disso. Eu não canso de citar o caso da Coab, que foi extinto e os servidores da ADH estão lá com seus direitos garantidos. Olha o caso do BEP. O BEP foi extinto, o pessoal do BEP foi absorvido pelo Banco do Brasil ou por órgãos do Estado, preservando o seu plano de cargos e salários integralmente. Então, há um conjunto de experiências, onde o governador Wellington Dias foi protagonista na implantação dessas experiências, que já mostra que é possível fazer essas mudanças que beneficiam a sociedade sem gerar prejuízos para quem direitos legalmente adquiridos. Agora, Elivaldo, hoje na Assembleia sobraram críticas para o governo. Na área de segurança, segundo o deputado Robert Rios, acabou a trégua da oposição em relação à segurança. E também foi o dia da chegada da proposta orçamentária para 2016. Em tempo real. Líder da oposição na Assembleia, o deputado Robert Rios Magalhães anuncia fim da trégua ao governo na segurança. E é porque o deputado já foi secretário da área. Esse governo foi para a campanha eleitoral do ano passado praticamente sim da segurança pública, dizendo que a segurança pública era prioridade, que ia decretar intervenção na segurança pública, decretou intervenção na segurança pública, era prioridade e até agora não mudou coisa nenhuma. Os homicídios continuam crescendo, assalto continuou crescendo, roubos violentos continuam crescendo, então a segurança até agora não disse a que veio. Então essa casa não pode dar uma trégua permanente. Enquanto nós estamos aqui dando trégua ao aparelho de segurança pública, a violência cresce nas ruas. Agora, a partir de agora, a oposição vai cobrar do governo e do secretário de Segurança medidas efetivas para coibir a violência. A quinta-feira na Assembleia Legislativa também foi marcada pela chegada da proposta do governo para o Orçamento Geral do Estado para 2016. É um orçamento superavitário, mas com um crescimento bem modesto em relação ao praticado este ano. A proposta do governo estima o orçamento para 2016 em 11,39 bilhões de reais. Crescimento de 7,29%. Mas com as deduções ao Fundeb e repasses constitucionais aos municípios, sobram 9,2 bilhões de reais. Para o líder do governo, uma proposta realista. Na verdade, o governo levou em consideração o período que nós estamos vivenciando hoje no mundo e no Brasil e, sem dúvida nenhuma, que reflete também no Piauí. É a crise política, econômica, a recessão, queda de receita. Todo mundo sabe que temos tido queda de receita, principalmente no fundo de participação. Sabemos que o Piauí ainda é muito dependente do fundo de participação, embora não podemos desconhecer aqui que as receitas próprias do Estado têm tido uma reação altamente positiva, né? Isso faz com que o governo possa ter, portanto, esse orçamento com um crescimento, ainda que não comparado com os anos anteriores, no mesmo nível, mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos saindo aí de 8 bilhões e meio para aproximadamente 9,2 bilhões. Orçamento e segurança. Eu quero começar pela segurança aqui, secretário. Deputado Robert disse aí, o governo prometeu revolução na segurança, dar proteção para o cidadão, não mudou nada. Amadeu, nós estamos atravessando o deserto, né? E eu não espero uma cabaça com água fresca dada pelo Robert Rios. Eu só espero dificuldades vindo da parte dele. Mas o governador não se desvia da sua missão. Governar com tranquilidade, dialogando, tomando decisões às vezes duras que precisam ser tomadas. Veja que nós tivemos que chamar a área da segurança esse ano e dizer para a área da segurança que não tínhamos dinheiro para pagar o salário já aprovado em lei, deixando a metade para o ano que vem. Graças a Deus, a credibilidade do governador permitiu que as categorias, depois de uma certa tensão,
aceitasse a nossa proposta. Mas assim mesmo, chamamos 400 policiais lá no início do ano, fizeram a formação, agora já estão sendo integrados formalmente. Estamos anunciando para a partir de fevereiro o chamamento de mais profissionais da área de segurança, tanto policial civil, quanto delegado, quanto peritos. A partir de fevereiro, aquele pessoal concursado que já fez diversas manifestações começará a ser chamado. Estamos investindo em modernização, né? Tecnologia, inteligência, para compensar um pouco dessa debilidade no que diz respeito ao quadro de pessoal. E, ao mesmo tempo, trabalhando para recuperar a capacidade de crescimento da economia do Estado do Piauí, aumentar a receita e, no ano que vem, começar a colher mais frutos do que estamos fazendo ao longo desse ano. E sobre a proposta orçamentária, foi um crescimento modesto, admitido até pelo líder do governo, o senhor foi secretário de Planejamento, também sabe disso. Agora, a preocupação lá na Assembleia, deputado, eu percebo com os poderes, Judiciário, o próprio Legislativo, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Como é que o governo vai tratar essa situação com um crescimento de pouco mais de 3%? Bom, nós temos que tratar de maneira, digamos assim, realista, com muita responsabilidade. Mas eles vão chiar. Pois é, chiar vão, mas eu sou, inclusive o ano passado, na condição de deputado... O senhor contestou muito o orçamento desse ano. Exatamente, contestei muito o orçamento desse ano, porque lá no ano passado imperou uma visão de assim, que é possível ter algumas áreas do aparelho estatal com todas as suas necessidades atendidas, enquanto que outras ficam de fora do atendimento. Então não é possível fazer o ajuste do orçamento dos poderes sempre à custa do orçamento do Poder Executivo. Porque quando o Poder Executivo paga a conta sozinho, Amadeu, quem está pagando é a sociedade. Falta dinheiro, vai faltar dinheiro para investimento em coisas básicas que são essenciais para que a economia cresça. Então, no meu modo de ver, é o seguinte, a dificuldade tem que ser repartida de maneira equânime, tem que ser distribuída entre todos os poderes. Não é possível que um tenha o tudo, enquanto o Poder Executivo fica arcando com uma situação de penúria, às vezes com dificuldade de fazer o custeio do funcionamento de funções básicas do Estado. Então, essa coisa tem que ser distribuída. A dificuldade distribuída, assim como que havendo excesso de arrecadação, ele também ser distribuído para todos. Secretário, os telespectadores aqui querem saber sobre o ano de 2016, a questão do dinheiro do governo, se vai ter uma folga de caixa, havendo esse chamamento dos concursados, se há a possibilidade de novo concurso também em 2016? Vamos enfrentar primeiro o desafio de chamar os concursados, não é? São muitas categorias e categorias, digamos assim, que exercem funções estratégicas na estrutura do Estado. E em seguida, depois, já está anunciado agora esse cronograma de chamamento dos concursados. Há algumas áreas que há uma premência muito grande para novos concursos, por exemplo, na área da Secretaria de Justiça. É preciso começar a pensar num concurso que seja feito logo no início do ano, para mais para frente chamar o pessoal que cuida das penitenciárias, porque há um déficit significativo. E se não for cumprido, não for atendido, termina comprometendo parte da força policial que deve cumprir outras funções na segurança. Quero agradecê-lo pela presença, secretário. Muito obrigado. Boa tarde. A mensagem é